Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama 95. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Geraldinho, eu trouxe até um outro dado, que é o seguinte. Na nossa região aqui do Seridó Ocidental, a gente tem um número de 9.672 microempreendedores individuais. Desses 9 mil, 15% desses empreendedores individuais estão na situação cadastral de inapta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esses microempreendedores individuais estão há mais de 2 anos sem emitir a sua declaração anual. Então, e aí por que isso acontece? Né? Porque que, em geral, o microempreendedor individual, ele não emite a declaração anual dele se ele é obrigado. Na maioria das vezes é porque a pessoa esquece, né? Chega janeiro, não, vou deixar para fevereiro. Chega fevereiro, passa março, abril, maio. Quando termina maio, acabou o prazo. E aí ele diz, não, depois eu vou e faço a declaração, né? E aí esse depois passa e junta mais uma declaração. Uma outra situação que acontece também é que a pessoa se formalizou como microempreendedor individual e não fez faturamento, não deu baixa, a empresa não está ok, ele não está mais usando a empresa de uma forma intensa, e aí ele simplesmente abandona a empresa, né? Só que as obrigações, enquanto a empresa estiver aberta, elas continuam. Então, assim, tanto existe essa questão do deixar para depois, como também existe esse abandono, né, das obrigações, uma vez que a empresa está aberta. Quais são os principais prejuízos para quem insiste em deixar na inadimplência? No contexto geral, o principal prejuízo é o seguinte: fica, né, aquela empresa, se a pessoa não está fazendo a declaração anual por mais de 1 ano, 2 anos, ela também, por consequência, não está pagando o boleto mensal, que é o boleto do DAS. Então, com o tempo, né, a partir de 5 anos, essa empresa ela é fechada de ofício, né? Então, a Receita Federal ela vai e fecha essas empresas que elas estão inoperantes, sem pagamentos, sem essa obrigação da declaração anual, e a própria Receita Federal ela vai e fecha esse CNPJ. E tem algum problema, por exemplo, para o CPF da pessoa? A inadimplência no CNPJ afeta o CPF? Sim, por quê? Se uma vez que eu entro no portal do Gov e abro o CNPJ. É um desejo meu, né? Então, eu fui e abri o CNPJ. Nesse momento, eu tenho a obrigação, de fato, de fazer o pagamento. Eu estou dizendo que eu quero pagar todo mês aquele boleto DAS, né? Que vai variar aí até, no máximo, 76, né? Esse ano até R$ 76,60. Se eu abro o CNPJ e eu não pago esse boleto DAS, ele vai juntando, enquanto eu não fecho essa empresa, enquanto essa empresa não é fechada por minha vontade, porque eu disse, não estou utilizando, vou fechar. Ou de ofício, né, porque a Receita Federal identificou que, de fato, aquela pessoa, aquele empreendedor, ele não está com aquele CNPJ ativo, todo esse período que ficou aberto, a dívida que foi contraída pelo CNPJ, no fechamento do CNPJ, vai para o CPF. E o que acontece? Fica lá, né? Até que um dia, se ele não for precisar nunca, enfim, de alguma obrigação, por exemplo, as pessoas que vão participar da licitação, elas não podem participar da licitação porque elas estão inadimplentes. Então, pode ter acarretar alguma obrigação, alguma penalidade futura. Agora, os benefícios para quem... a gente está falando que da inadimplência, né? Mas uma coisa está relacionada à outra, e os benefícios para quem é microempreendedor são grandes, e aí você precisa evitar essa inadimplência para garantir os benefícios, é isso? Perfeito. Na hora que a pessoa se formaliza como MEI, né? Existe uma série de obrigações e também uma série de
de direitos, né? Uhum. Dentre os direitos, se enquadra a emissão da nota fiscal, o MEI tem direito a emitir nota fiscal. O MEI, que é prestador de serviço, ele emite hoje a nota fiscal de serviço eletrônica de forma gratuita, simplificada, através do próprio portal do Gov. Um outro direito que é muito relevante é com relação aos benefícios previdenciários, né? Quando esse MEI, ele está com os boletos DAS, os boletos mensais em dia, né? Os benefícios previdenciários dele estão em dia. Inadimplentes, não. Inadimplentes, não, né? E aí vai ser respeitadas as carências naturais, os prazos naturais de condição de segurado que o INSS trata, né? Se você passa mais de um ano sem pagar o seu boleto DAS, naturalmente que você vai perder aquilo que a gente chama de condição de segurado. Mesmo que depois você regularize? Pronto. Depois que você regulariza, aí você vai ter um tempo, né, para reativar essa condição de segurado. Porque aí a gente tem um processo que diz assim, eu tô, não sei, de repente há 3 anos sem pagar, né, o microempreendedor individual sem pagar o boleto DAS, né? Então, assim, há mais de um ano você perdeu a condição de segurado, né? Então, assim, você está descoberto com relação à previdência. E aí você vai e diz, não, vou fazer um parcelamento, né? Você vai fazer o parcelamento. Então, o parcelamento, ele diz assim, eu vou regularizar a minha situação fiscal com relação aos meus débitos, com relação à Receita Federal, com relação ao CNPJ. Então, a empresa, né, você demonstrou a partir desse parcelamento o seu interesse em organizar a sua parte fiscal. Uhum. Ok. Mas com relação à sua previdência, há que você pensar qual é a carência que você tem que tornar a ter para você voltar a ser um contribuinte ativo, né? O parcelamento das dívidas altera o planejamento previdenciário? Não necessariamente, você tem que sempre cumprir, né? Você está pagando ali o seu INSS. Mas para você voltar a ser um contribuinte ativo, você tem que cumprir a carência exigida pelo INSS, que é a carência exigida para qualquer pessoa que contribui ali por idade. Muito bem. Sandra, vocês têm uma noção, por exemplo, de quantos microempreendedores individuais existem aqui em Caicó, por exemplo, hoje? Pronto. Em Caicó eu tenho esse número. Ontem a gente fez um levantamento e aqui em Caicó, deixa eu só ver aqui. Hoje, em Caicó, nós temos 3.347 microempreendedores ativos e temos 672 empreendedores inaptos, né? Ou seja, de 16% dos microempreendedores individuais que a gente tem em Caicó, eles estão há mais de 2 anos sem emitir a sua declaração anual do MEI, né? E aí essas pessoas que estão nos ouvindo e dizem assim, certo, o que é que eu tenho que fazer, né? Você, microempreendedor individual, pode ir pessoalmente, né, ao Sebrae e dizer, quero fazer minha declaração anual do MEI, né? E aí a gente vai orientar esse microempreendedor individual, né, de como ele organizar essas informações para ele emitir a sua declaração anual do MEI. E aí, os empreendedores individuais, né, qual é o prazo para a declaração do microempreendedor individual? Foi agora, né, ele se encerrou agora no dia 31 de maio. Eu não emiti. E aí? E agora? Vou emitir agora, né? Já passamos do prazo, vou pagar uma multa. Qual é o valor dessa multa, né, para o empreendedor que vai emitir, por exemplo, hoje? O empreendedor está nos ouvindo e diz, realmente eu não fiz a minha declaração anual do MEI. Vou fazer, o que é que vai acontecer? Vai ser gerado na hora uma multa. Na hora que a gente envia a declaração desse microempreendedor individual, é gerada uma multa no valor de R$50, mas que se for paga essa multa em até 30 dias, vai ser
essa multa vai ser reduzida em 50% e, portanto, o empreendedor individual vai pagar um valor de R$ 25. E o Sebrae, na verdade, ele é um grande parceiro do microempreendedor individual. Eu falo isso por experiência própria. Eu já tive alguns problemas, né, com o microempreendedor individual. E aí para quem costuma fazer pela internet, né, tem algumas situações que não há acesso, né? Se você, no caso da inadimplência, né? Se você está inadimplente, aí você já não consegue mais tirar boletos, você já não consegue fazer a sua declaração anual, e aí você precisa recorrer à Receita Federal ou ao Sebrae. Então, talvez a nossa orientação aqui é que o Sebrae é talvez um parceiro fundamental e importante, na sua opinião, para o microempreendedor? Com certeza, né? O Sebrae acaba sempre apoiando muito o empreendedor individual, porque a gente sabe que essa figura do microempreendedor individual traz aí um leque de benefícios para esse empreendedor, né? Então, nessa fase da vida do empreendedor, acaba que os benefícios, né, que estão atrelados ali à figura do microempreendedor são extremamente vantajosos para quem é microempreendedor individual. E aí, Geraldinho, eu estou recordando aqui também que tem algumas pessoas que, por alguma razão, né, não estão faturando. E aí, essas pessoas, elas dizem assim, bem, se eu não estou faturando nada, eu não preciso declarar. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Todo mundo que se formalizou como microempreendedor individual, todo microempreendedor individual, ele é obrigado a fazer a declaração anual uma vez por ano. O prazo é até o dia 31 de maio, né? Mesmo que eu, por alguma razão, né, o ano passado houve alguma intercorrência, por alguma razão eu não faturei nada, mesmo assim esse microempreendedor individual, ele tem a obrigação, ele não está desobrigado de realizar a declaração anual. Pelo contrário, ele segue obrigado a ter que fazer essa declaração anual. Então, todo MEI, quais são as obrigações em geral do MEI? Todo MEI é obrigado a declarar uma vez por ano, né, que no caso é até o dia 31 de maio, a declaração, o valor faturado no ano anterior. E todo MEI é obrigado a pagar mensalmente o boleto referente ao pagamento do boleto DAS, né? Que é o boleto que todo MEI paga pela sua formalização. Onde esse boleto DAS ele é composto ali por um percentual de 5% referente, 5% do salário mínimo referente ao INSS. Se o microempreendedor individual for uma atividade de comércio, ele vai pagar mais R$ 1 fixo e mensal de ICMS. E se for uma empresa prestadora de serviço, ela vai pagar mais R$ 5 fixos e mensais de ISS, que é o imposto sobre serviço, né? Então, no contexto geral, qualquer microempreendedor individual que se formalize no Brasil, ele vai pagar no ano de 2024, no máximo, R$ 76,60. Agora, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. O ouvinte quer saber se o Sebrae, ele está informando aqui que não é microempreendedor e tem a vontade de fazer, se o Sebrae faz essa formalização. Com certeza, nós fazemos essa formalização. Hoje, inclusive, o Sebrae, pensando em facilitar a vida do microempreendedor individual, a gente tem um número do WhatsApp, que é o 0800 570 0800. E através desse número, o cliente pode salvar esse número no seu celular, né? E faz o cadastro dele, né? Na hora que ele salva esse telefone 0800 570 0800, ele salva esse telefone no celular dele, dá um oi, e aí a primeira mensagem que vai aparecer, né, vai ser uma mensagem dando as boas-vindas ao microempreendedor individual e solicitando que esse microempreendedor individual faça o seu cadastro. Uma vez que esse microempreendedor individual faz esse cadastro, ele vai poder 24 horas, né, de domingo a domingo, a qualquer hora, emitir o boleto DAS através do WhatsApp dele, né?
Se ele precisar fazer a declaração anual, ele pode fazer através do WhatsApp. Se ele quiser dar baixa na empresa, ele pode fazer de forma remota. Se ele quiser fazer alteração de endereço, também pode ser feito de forma remota. E também se ele quiser formalizar. Então, hoje, através do Sebrae, um microempreendedor individual ou aquela pessoa que quer se formalizar, ela tem esses dois canais. Ela tem um canal presencial ou até mais desses canais, né? Ele pode ir pessoalmente até o Sebrae, ele vai receber as orientações e lá no Sebrae a gente vai fazer a formalização de forma gratuita para esse microempreendedor individual e vamos naturalmente passar todas as orientações no tocante aos seus principais direitos e os seus principais deveres, né? Quais são as obrigações que ele vai ter que fazer daqui para frente. E também o microempreendedor individual tem essa opção de ter o número 0800 570 0800, que também é o nosso WhatsApp, onde o microempreendedor individual pode ter. O que é que acontece, Geraldinho? O boleto DAS, ele se vence sempre no dia 20 do mês seguinte. Uhum. E aí, a gente, hoje, né, a gente já está se aproximando, né, do dia 20. Então, o que é que acontece? O microempreendedor individual, às vezes, ele está com o boleto e diz, não, vou pagar amanhã. Vou pagar amanhã. E quando é no dia 20, acontece diversos imprevistos e ele só vai lembrar de pagar esse boleto no último horário. Às vezes, ele não gerou nem o boleto, não foi nem ao Sebrae gerar o boleto. E, às vezes, esse mesmo microempreendedor individual, ele não sabe gerar o boleto sozinho lá no portal do Gov. Né? Porque tudo no que diz respeito ao microempreendedor individual, formalização, baixa, alteração, impressão de DAS, impressão de parcelamento, tudo é feito lá no portal do gov.br. E aí, com o número do 0800 570 0800, que também é o WhatsApp do Sebrae, esse microempreendedor individual pode gerar o boleto dele a qualquer hora. Então, assim, se é o dia 20, estou de noite eu, lembrando, só às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, ainda assim, vai dar tempo, porque esse microempreendedor individual vai conseguir gerar o boleto ali através do 0800, vai conseguir pagar, né, de repente ali através de Pix, e vai ficar tudo ok, ele não perde aquele prazo. O ouvinte está pedindo, inclusive, para você repetir o telefone. 0800 Certo? 570 0800. 0800. Só repetir aqui para o ouvinte, 0800 570 0800. Perfeito. E também aqueles empreendedores, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, Geraldinho, certo, mas eu tenho outras dúvidas. Não tem problema. Você pode ir pessoalmente ao Sebrae, né? Aqui em Caicó a gente tem a nossa agência do Sebrae aqui em Caicó. Os ouvintes que são de outros municípios, né? O Sebrae também atende? A gente atende através das salas do empreendedor. Nós temos as salas do empreendedor em praticamente em todos os municípios do nosso Seridó, né? Tanto o Seridó Ocidental como o Oriental. E nas salas do empreendedor, os microempreendedores individuais, eles poderão ter todas as informações, né? Tanto com relação a pagamento de DAS, com relação à declaração, com relação a parcelamento, com relação a tudo que diz respeito ao microempreendedor individual. É importante também reforçar que, né, uma parceria que o Sebrae fez junto à empresa Júnior, a empresa Júnior aqui de Caicó, né? Os alunos do curso de Ciências Contábeis da UFRN estão todas as terças-feiras, né, encabeçados pelo professor Sócrates, dando um plantão lá no Sebrae para atender aqueles microempreendedores individuais que estão inadimplentes há algum tempo e eles querem realizar o parcelamento deles, né? Aquele microempreendedor individual também que quer emitir a sua nota fiscal de comércio e tem alguma dúvida, né? Nas terças-feiras a gente faz esse atendimento junto com a empresa Júnior. E também aquele microempreendedor individual que é prestador de serviço, ele também precisa de algumas informações, basta ir ao Sebrae
que a gente passa essas orientações. Muito bem. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir. Bom dia, eu queria tirar uma dúvida. Eu trabalho no serviço público. Aí eu posso, como eu já contribuo com o serviço público, eu posso contribuir como MEI também? E aí, ela pode ou não pode? Depende. Eu sou funcionária pública, né? Existem os funcionários públicos que são estatutários, né? Eles são concursados e são estatutários. Aqueles profissionais que são estatutários, o estatuto dele vai dizer se ele pode ou não constituir um CNPJ. Há casos que é proibido? Há casos em que é proibido, né? Então, assim, há diversos casos onde o estatuto do funcionário público, por exemplo, fiscal, alguns estaduais, aliás, algumas pessoas que são pessoas que trabalham na área tributária, por exemplo, né? Foi porque eu me expressei errado mesmo, viu, Geraldinho? Então, assim, eu sou funcionário federal, eu sou funcionário estadual e eu sou funcionário municipal, né? Existem essas 3 esferas onde eu posso ter prestado um concurso, ingressado através de um estatuto, ou seja, tem uma lei daquele servidor público, certo? E aí, naquela lei do servidor público está dizendo assim: esse cargo, ele poderá ou ele não poderá, geralmente está dizendo quando não pode, né? A função tal não poderá constituir CNPJ sob pena de alguma coisa. Então, o que é que acontece? Toda vida que a gente é funcionário público, né? Eu sou concursado e sou, portanto, estatutário. Antes de abrir um CNPJ, eu tenho que verificar, né, junto ali ao RH da instituição, ou principalmente vendo a lei desse servidor público, se lá está escrito se ele pode ou não pode. E aí, nesse momento, ele vai para o regime geral, se ele puder. E aí não vai haver problema nenhum. Com relação a eu vou ter direito a uma outra aposentadoria, aí são outras questões, porque aí a gente teria que discutir as regras do INSS. Ok, Sandré, obrigado pela participação aqui no Panorama 95 desta terça-feira. Foram ótimos os esclarecimentos. Mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Só lembrando que quem tiver algum problema, alguma necessidade, alguma informação a buscar, alguma dúvida, é só procurar o Sebrae em Caicó. Muito obrigada, Geraldinho. Eu queria agradecer demais o espaço e dizer que o Sebrae segue à disposição de todos aqueles que queiram buscar informações sobre o microempreendedor individual, sobre gestão, sobre negócio no ambiente geral. E reforçar o número do nosso 0800, que é o 0800 570 0800, principalmente para um MEI, né, para aquela pessoa que está querendo fazer capacitações de forma remota. Tem lá diversas opções também através do 0800 e, em especial, para quem é MEI, todo o processo, desde a formalização até a baixa, pode ser feito através do 0800. Nosso muito obrigada.